seja com vocês. Quantos dão glória a Deus aqui? Quantos aplaudem o Rei mais uma vez para valer, de verdade? Queridos, tem coisas que a gente fala por fé. Quando eu falo por fé, eu considero, não vejo, não sinto, mas tenho certeza. Não, eu me refiro por fé, está na cara da gente. Tem coisas que Deus vai fazer com a gente, está na nossa cara. O que Deus vai liberar para mim e para você, está na nossa cara. Eu vivo por isso, eu sinto isso, eu vejo isso. Ah, mas você tem fé. Não, veja, é um pouco mais do que ter fé. Está na cara. Deus vai liberar tudo agora. Não haverá restrições. Contra uma herança legalmente adquirida. O que é uma herança legalmente? É aquilo que você lutou, orou, buscou, isso é legalmente conquistado. Contra esse tipo de herança, ninguém vai poder. E Deus já liberou. Aí em casa que tem crido, não importa o nome da tua igreja. Se você tem crido, algo foi liberado sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje é preparados, sendo preparados para o muito. Deus está forjando você para uma grande colheita. Qualquer pai ou mãe que tenham patrimônios, que sejam sóbrios, conscientes, eles têm a grande preocupação de preparar os filhos deles para receber a herança. Porque eles sabem que se os filhos não estão preparados, eles sabem, se eles são conscientes, eles sabem que essa herança vai ser toda a ruína da vida desses filhos. O patrimônio vai se fragmentar, vai virar em dívidas e vai destruir a vida dos seus possuidores. É por isso que eles começam a gerar restrições, pelo menos famílias conscientes. Não vou mentir, a minha família no Líbano é endiabrada até, mas nesse quesito não. São banqueiros, mas eu vi. Eles trabalham com os filhos com restrições. Isso eu vi. Não vai ter tudo o que quero. Ah, não, mas é um dedo que você move e pode me dar essa moto. Eu posso mover o dedo e te dar a moto, mas você só vai ter a moto em tal faixa etária, depois que tiver esse diploma, restrições. Ah, eu quero 100 reais. Para que 100 reais? 10 já é muito. Uma vez eu quis trabalhar na construção, eu e meu primo estávamos ociosos, acordando muito cedo, nada para fazer. Eu vi a turma aí, era 4 da manhã, eles enchendo laje. Vamos trabalhar. O cara perguntou para o meu tio se podia, o dono do prédio, da construção. Meu tio falou para ele, é para já, põe eles a trabalhar e esmaga eles. Pede para não chamar de capataz, pede para o cara forçar a barra em cima deles. Eu ouvi do outro e achei bom. Queridos, Deus não vai errar com a gente. A palavra em Provérbios capítulo 13, versículo 11, alguém abre uma Bíblia para mim? Em Provérbios 13, 11, deixa eu ler. Fala que bens que você ganhou aí por uma má aventura, ou de repente caiu um patrimônio no teu colo, isso vai ser motivo de desgraça para você. Em Provérbios 13, versículo 11, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta pouco a pouco, a força do trabalho, terá aumento. Você não vai mudar a Bíblia. Você não vai conseguir provar para Deus que esse versículo está errado porque você e eu chegamos. Isso nós não vamos conseguir. Temos 2 exemplos para não ter mais dúvida. Temos uma parábola e temos uma vida vivida. Na parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus apresenta o filho pródigo como alguém que nunca conheceu o mundo. Está indo para outro lado, mas ele não sabe onde vai. É alguém que pediu para o pai receber um verdadeiro patrimônio no colo. Porém, esse filho nunca foi preparado. Pela parábola tem umas diretas ali. Não estão escritas, mas estão explícitas. É notório que esse filho nunca passou fome. Não teve o dia que ele chegasse na cama que já não tivesse arrumada, limpa, com tudo no lugar. Esse pede um patrimônio para o pai. O que você acha que ia acontecer?
Quando a palavra do Senhor Jesus diz, que o Senhor fala assim na parábola, o pai à tarde ficava olhando pela janela, enfim, ele ficava olhando por quê? Esperando o retorno, sabe que vai voltar. O pai, que é um homem muito, na parábola é Deus, equilibrado, ele sabe em que condições o filho vai chegar. O filho achou que o pai ia ficar tremendamente surpreso de ver o pai olhar para o filho, maltrapilho, acabado, comedor de bolota de porcos. Mas o pai não teve nenhuma surpresa, porque o pai disse, ele estava morto. O pai falou de um quadro pior do que o filho tinha para apresentar. O filho falou assim, se eu for na casa do meu pai, no meio dos escravos, eu vou comer melhor do que o mais rico que está comendo nessa cidade de fome. Mais ou menos essas palavras não foram nesse formato, mas é ao que ele se dirigiu. Porém, quando ele chega, o pai diz, ele estava morto. Então nós temos um pai consciente do estado que o filho estava já do outro lado. Queridos, a palavra é muito clara. Davi nunca preparou Salomão, porque Davi nunca quis Salomão como rei. Nunca. Ele fez uma promessa para a mãe, ele não acreditou que um dia teria que cumprir. Aquela coisa que você fala de última hora. E nem imagina que alguém anotou. E aí agora ele tem um filho, Salomão, que vai herdar. Nunca foi preparado. Salomão nunca foi para a guerra. Nunca teve que encher lajem. Nunca teve que fazer limpeza. Nunca soube o valor da vida humana. Ele matava a gente como quem está matando uma pulga. Matou o próprio irmão. No dia que ele se torna rei, no mesmo período do episódio dele ser rei, é tempo de festa, ele está matando o irmão dele, o filho de Davi. Não tem consciência, não tem calibre, não tem entendimento. Não sabe o valor do dinheiro, não sabe o valor das vidas, não sabe o valor do que foi conquistado. E como que Salomão deixou o reino? Falido, quebrado, o que mais? Impostos dos quintos dos infernos na nação. Uma nação só cobra muito imposto quando ela já está quebrada. Aí ela começa a correr em cima da população. E quando o povo fala com Roboão, o filho de Salomão, eles dizem, nossas costas estão rasgadas com o que teu pai fez com a gente. E o pior, ele não perdeu só o patrimônio, ele perdeu a própria vida. Esse infeliz está no inferno. Por quê? Porque recebeu um patrimônio, diga comigo, bendito, abençoado, santo, puro. Por que o patrimônio era assim? Porque esse patrimônio foi o amado Espírito Santo, movendo a vida do seu filho Davi, que conquistaram. Então não me diga, não, mas no meu caso vai vir da mão de Deus. Então vai vir da mão de Deus. Mas se você não estiver preparado, preparada, se Deus não te fizer aterrissar dentro do que Ele quer te dar, você vai enlouquecer. Qual é a matemática do trabalho de Deus? Deus é obrigado a permitir que a gente tenha que saber o valor da vida. Ele tem que nos preparar. Ele tem que fazer algo no nosso consciente e inconsciente. Ele tem que nos preparar de tal maneira para o que vai chegar na nossa vida, e já vamos tratar de 4 personagens, a ponto da gente já se ver dentro daquilo. Todos os homens e mulheres de Deus que receberam bênçãos de Deus na hora de Deus. Quando a gente fala a hora de Deus, não significa que ontem Deus não estava conseguindo e agora que a porta abriu por acaso. Não é isso. A hora de Deus é quando você está pronto e pronta para receber. O atraso nunca é de Deus, queridos. Quem criou céu e terra com esse cérebro para dar para bilhões de anjos, cada um nome diferente do outro, sabe muito bem o que fazer comigo, com você. Mas hora de Deus significa a hora que a gente está pronto para receber aquilo. Aí, quando isso chegar, como sempre, quando chegou na vida de homens e mulheres de Deus, dá a impressão que a vida inteira aquilo estava lá. Deus me deu promessas na minha vida. Uma delas, eu estava falido, quebrado, tua pastora coitada, sonhando com o que vem a cavalo branco. Eu vim nem de bicicleta, eu estava a pé rapado, acabado financeiramente. Aí Deus fala para mim assim, vou dar um carro. Aí Ele deu uma descrição do carro. Pô, eu fiquei como que insônia. Não pelo carro, nunca me apeguei a essas coisas materiais, não. Mas vai ser uma virada, caramba, já não era a hora.
Um dia o carro estava na minha mão. Quando chegou, no dia que chegou que eu liguei ele, eu fui com ele no monte. Carro amaciando, hoje até que deu uma melhorada. Na minha época, para amaciar um carro são 4 a 5 meses. Devagar na lombada, que nada. Eu fazia ele dar pinote na montanha lá. Mas na minha cabeça, esse carro sempre estava aí. Entendeu como é que é? Não parecia que era, assim, não sei, estou arrepiado, me belisque. Não era isso, não conseguia. Primeira vez que consegui novamente, depois de tantos anos de falência, de quebra, casa própria no meu nome, não fiz assim. Normalmente a gente faz uma churrascada, cervejinha, convida os mecânicos do bairro, não teve nada disso. Nada, né? Você convida não sei quem para ver. Eu não convidei ninguém, nem primogênitos, nem a cunhada deles, ninguém. Porque a impressão que dá, a vida inteira estava ali, está me entendendo? Pastor, não estou te entendendo. Não se preocupe, porque não chegou a tua vez. Mas vai chegar a tua vez. E Deus vai te entregar. Eu fui buscar de Deus aquele poder de grudar a gente na parede. Eu queria. Eu vi uma visão, eu queria. A primeira vez que aconteceu comigo no Automóvel Clube Paulista, que me chegou uma portuguesa, olha, estou precisando de renovação. Eu falei, você quer ser grudada na parede? Soprei nela, grudou. Outros viram, aconteceu. Posso te falar a verdade? Eu não desmaiei, eu não fiquei chorando a noite inteira, por ser um pai de um mover que no mundo não existe. Parecia que a vida inteira estava ali. Eu me lembro muito bem, na época eu estava já com o meu diplomata, aquela caravana diplomata 87, me lembro bem da azul clarinha, dentro dela, voltando para casa com tua pastora, saindo do Automóvel Clube. Falei, nossa, pedi tanto, hoje eu vi, lindo, ainda bem que pedi se mover, como encaixa, como... Não teve nada de passei a noite sem dormir, não é verdade. Por quê? Porque mesmo que acabei de experimentar isso, parecia que a vida inteira estava ali. Aí me levaram para ginásios, primeiro ginásio. Todos nós temos a história de meu primeiro demônio. Lembra aquele primeiro que você teve que expulsar? Alguns falam palavrão, outros aumentam a voz, porque acham que berrando o demônio sai. Além de amarrado, ele tem que sair surdo. Ou enfim, né? Ou gera uma conexão, liga para alguém para te monitorar. Meu primeiro ginásio. Fui lá, o mover caía sobre as pessoas, caíam sozinhas no poder de Deus. Parecia que a vida inteira eu tinha feito aquilo, e era a primeira vez. O que Deus tem para te dar, entenda, vamos ver nos personagens bíblicos, para a gente se enquadrar melhor de entender que nós não fomos esquecidos por Deus. Deus não perdeu o fio da meada da tua vida. Pastor, mas Deus fala que vai me dar, vai me ajudar, vai me socorrer, vai me levantar, vai me prosperar, vai me rejuvenescer, vai me restaurar, vai me usar. Mas parece que o cotidiano está travado. Deus não está de pegadinha com você. Deus não perdeu o fio da meada da tua vida. Deus não esqueceu você. Mas Ele é obrigado a te preparar para um grande patrimônio que já está chegando na tua mão. Aplaude Ele, por isso aplaude. Na Bíblia você tem 4 personagens, tem vários, mas eu vou te destacar 4 personagens. O primeiro deles é José. José não foi mimado pelo pai Jacó à toa, ele era príncipe. Ele era aquele filhinho, diga filhinho. Filhinho precioso. É muito bom, é ruim mimar filhos, é muito ruim. Cachorro, eu vejo pelo cachorro da tua pastora. Aquele besta quadrada, ela está perto, ele está latindo. Ela viaja, mas não tem Quer cachorro que não late, compra poodle pequeno igual o meu. E eles te dão normalmente de brinde uma vara desse tamanho. Isso é resolvido. Do lado dela eles estão seguros. Latedeira. Você, não sei quem abriu a porta, já começa a latir. Me estressa. Ela já sabe que vou para cima dos dois já. O Isama não... Bom, até explicar, eu falo, a culpada é você. Eu ponho a vara do teu lado, você não usa, caramba. Mas até que é bonzinho quando você mima alguém que é um filho lindo. E Jacó não mimava José porque Jacó era um idiota ou por José ser uma besta quadrada. Jacó mimava José porque o menino era lindo, era nobre. Não é à toa que Deus falava com José, porque ele já era um príncipe. Mas Jacó não preparou José para receber o que Deus tem para a vida dele.
Quando José vem e conta para Jacó que está tendo sonhos de Deus, qual era o papel de Jacó? Olha, vou fazer com você o que Deus fez comigo. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, um dos mais ricos da terra. Jacó vem de família dos mais ricos da terra. Mas para Deus me dar o patrimônio, me deixou ir em terra tal para aprender certos princípios, me fez passar fome, ralar, vou treinar você. Ele não fez isso. Então agora Deus tem, aos olhos de todos, um menino lindo tenro, aos olhos de Deus, um menino bruto, inexperiente, bruta, igual pedra preciosa, bruta, enquanto no lapidar, não tem valor. E José tem que ser tirado da onde? Diga comigo, tenda do pai. Porque José nunca teve que ficar no sol escaldante. Nunca teve que ralar para cuidar de rebanho. O sol do deserto. Ele estava sempre no conforto, no meio dos escravos do pai dele. O pai dele tinha escravos. José servido de manhã até a noite. Não porque não prestava, mas porque o pai lhe deu essas condições. O pai protegeu tanto ele para deixar ele perto, que dizia, ninguém tira ele de perto de mim. Então José comia a melhor porção da família, porque a melhor porção é dada para o pai. A parte mais tenra da ovelha, ela tem que ser entregue para o pai. A melancia, muitos não sabem disso, pelo menos era assim no mundo árabe. A parte do central, que é a mais, já é colocada na mesa, no prato do pai. Então, os filhos comem uma comida, o pai divide com José a comida do pai. Então José está sempre com escravos servindo ele. Não importa o pedaço da terra que Jacó resolveu acampar. Está dormindo na melhor parte, comendo a melhor comida. O que Deus tem para fazer com José desse formato? Não tem como. Porque José vai ser o homem que vai segurar duas coisas, patrimônio de uma nação. Ele tem que aprender o que é isso, o valor de cada grão. José nunca soube o que significa grão, porque está sempre na mesa dele. E tem que, além de saber o valor de cada grão, ele tem que saber da sequência e consequência de cada atitude. Isso ele não sabe. Então, Deus leva ele para um treinamento intensivo. Nós não queremos isso. Nós, quando temos os 10 reais que o filho está chorando tanto para a gente dar para ele, temos 100 reais no bolso. Os 10 reais não vão fazer falta. Dói na gente ele chorar e a gente dizer, não e acabou. Não vou dizer que eu não tenho, eu não vou mentir por tua causa. Eu tenho e hoje não é dia de você ter 10 reais. Dói na gente. Deus não pensa que ficou tirando sarro de José, fazendo pegadinha, não. Mas não pode poupar ele. Agora José tem que lidar com cada grão. Ele é escravo, ele não pode perder um grão, não pode perder 1 quilo de grão. E ele tem que entender o poder da consequência dos atos, porque ele vai ser o homem, destaque de Deus no globo terrestre. Quem é um homem habilitado naquela época para ser representante legal de Deus, do céu na terra? José. E como é isso? Agora você entendeu o processo, ele foi preparado por Deus para receber aquele patrimônio. E Deus liberou, não é porque Deus demorou, não é porque Deus penou e o coitado finalmente achou uma fresta, entrou e conseguiu o milagre. Não é nada disso. Quando Deus vê que José chegou no ponto de não se perder, não fragmentar o patrimônio que Deus vai dar, e não ir para o inferno por causa do que Deus vai dar, no mesmo dia dá o sonho. O mesmo que deu o sonho para Faraó naquela noite, podia ter dado 10 anos atrás, sim ou não? Mas precisava ser prisão. Se não precisasse, na casa de Potifar, Deus podia. No dia que José chegasse na casa de Potifar, 2 dias depois Deus daria sonho para Potifar, José explicaria muito bem, no 3º dia Deus cumpre. Na semana seguinte, dá o sonho para Faraó, José está lá em cima. Queridos, se houve demora, não é porque Deus não podia dar o sonho antes, está claro, sim ou não? Deus está nos preparando para aterrissarmos no milagre. Nós estamos sendo treinados, eu faço parte disso, cada um treinado na cadeira onde está sentado, está sentada. Cada um de nós está recebendo um treinamento intensivo. Eu falo coisas com Deus, sabe o que ele responde para mim? Algumas. Por enquanto essa não. Eu nem oro mais. Eu já sei, essa não é para agora. Eu já pedi coisas para Deus, ele foi claro. Essa não é para agora. Nem peço mais.
Quando chegar a hora disso, eu vou entender. Eu já sei porque estamos no treinamento intensivo de Deus. Quantos dão glória a Deus aqui? Agora José aterriza no milagre dele. É o José que você conhece. Moisés, igual a José. Moisés nasce na casa, no palácio, quando os irmãos dele estão amassando os quintos dos infernos, daquele barro, no lugar que não tem ventilação alguma no Egito. Uma coisa que gera epidemia, mata um ser humano com 20 anos ali, a vida acabou. Moisés está no palácio. Moisés não sabe o valor de um patrimônio financeiro, porque no Egito ele era o homem que cuidava, não das pirâmides, mas das construções do Egito. Moisés era ligado a arquiteturas. Então tudo que ele vai fazer é a nível de nação. Ele era o filho para essa função e provou ser idôneo no ladrão. Então, está muito bruto. Então Deus fala, olha, eu amanhã mesmo podia te mandar para o Egito, e amanhã mesmo eu poderia fazer acontecer tudo, e em uma semana eu tiro o meu povo. Mas no teu caso, tem que esperar você ficar pronto. No caso dele, não o teu, 40 anos. No caso dele, 40 anos. Só que agora ele sabe o valor de cada item a mais do que José. Qual é o novo item que Deus ensinou para ele, Davi e os discípulos? A ovelha. Agora Moisés tem que cuidar de ovelhas para ele conhecer o valor de cada uma, para ele começar a entender o valor que cada ovelha individualmente unitária tem para Deus. E Moisés está aprendendo o processo. Não é por palavras. A gente acha que, mas não precisa bater, é só falar. Não é verdade. Muita coisa a gente não vai aprender porque alguém disse. A gente vai aprender porque viveu, porque experimentou, porque passou. Moisés tem que aprender o valor de cada ovelha, que traduzindo para agora, esquecendo o mundo do Egito como todo, Moisés, você precisa conhecer o valor de cada alma. A ovelha, Deus fala, homens sois. Ovelhas minhas, homens, seres humanos sois. Então Moisés agora, ele vai aprender número 1, ele está na escassez em Midian. O sogro de Moisés é homem pobre, porque pela região onde morava, e pelas filhas terem que esperar o poço abrir para poder dar de beber ao rebanho, e ter que esperar todos beberem para depois chegar a vez delas, é porque o pai não tinha patrimônio para garantir nada no poço. Então Deus permite Moisés aterrissar ali. Agora ali ele está conhecendo o valor de cada tostão economizado. Por quê? Porque Deus vai transferir em matéria de almas a nação inteira para ele. E a nação vai vir com patrimônio material e vai vir com outras coisas. Quantos dão glória a Deus aqui? Agora não tem um ponto na Bíblia que diz que Moisés pediu uma semana de, assim, me dá um tempo para aterrissar na minha alma, porque eu não estou acreditando no que estou vendo, para acreditar que eu sou o cara que está guiando esse rebanho. Não tem. Ele está tão extasiado, está tão assim, que está precisando de uma semana para a endorfina baixar. Não tem. Quando ele recebe a nação, estava pronto. Você não encontra um ponto, não tem crise. Crise veio do povo estressando ele não tinha crise nenhuma. Enquanto eles não estressaram ele, não teve um minuto que ele falasse, oh Deus, agora que tirei eles, eu nem acredito que eu estou fazendo isso aqui, por favor, manda outro. Não tem. Quem estressou ele foram eles. Porque quando a nação já estava na mão dele, ele estava acostumado. Tenho que repetir, não me tenha por repetitivo, porque eu não sou repetitivo, venho de uma cultura muito reta, direta, é uma vez só e já basta, mas eu tenho que repetir. Deus está te acostumando, está aterrissando a tua alma na colheita que Ele vai te entregar. E quando ela chegar, você não vai enlouquecer. Depois da minha quebra financeira, eu falava para Deus isso no monte. Senhor, como vai ser se chegar para mim alguém com um valor XY numa mala, não roubado, mas está aqui declarado, é teu. O que eu vou fazer? Eu falei para Deus, um dia aconteceu, Ele permitiu. A pessoa me deu, maldito Satanás, faz muito tempo atrás, não tem mais nada. Aí me deu.
Você sabe qual era a minha maior preocupação? Eu tinha que atender um cantor servo de Deus que estava com a gente aqui no Brasil e não podia faltar no culto aqui à noite. Então a mala era só de chegar em casa, guardar para não deixar no carro, para poder voltar onde estava o cantor servo de Deus, para ainda ter tempo de eu chegar na hora aqui. Aí eu vi que eu estava pronto, eu vi que eu não pirei. Não... Aí passou um tempinho, e eu sou, no meu caso, sou alguém, nasci sozinho, me criei sozinho, sempre sozinho. Em casa não pode ter barulho de manhã, porque eu nunca tive irmão e irmãzinha. Então acordava assim, levava um tempo para eu ouvir vozes humanas ou de cachorro latir. Então, quando eu vou passear, às vezes vou sozinho, meus pastores sabem disso, sozinho. Aí, depois que recebi aquele valorzinho na época, fui passear um pouquinho, voltei, descansar. Me chega um servo de Deus, me diz assim: no que eu te provei, você foi aprovado. Eu não entendi, eu sabia que era Deus falando. No que eu te provei, você foi aprovado. Eu vou te dar muito mais agora. Eu não entendi. Aí um dia orando, Senhor, o que o Senhor se referiu? Ele falou: me referi ao que você já estava pronto. É verdade. Aquele dinheiro chegou, eu não fiquei louco. Não vendi a alma para o diabo, não corri para tomar uma cervejinha de primeira linha. Entendeu? Não saí para fazer um forró para não sei aonde, não teve nada. No que eu te provei, você já foi aprovado. Vou te dar algo maior agora. Deus está falando com você a mesma coisa hoje, aí em casa. Você está sendo aprovado ou aprovada para receber algo. E depois de Moisés, quesito Davi. Davi vai receber o Oriente Médio debaixo dos pés dele. O que Deus faz com Davi? Intensivão. Vamos para o deserto. Reconheça cada comida, reconheça cada tostão. Que mais? Davi teve que ser o menino que, ai dele, se perder uma ovelha, uma alma. Davi teve que aprender, porque o homem não vai ter só a nação de Israel debaixo do comando dele. Ele vai mobilizar o mundo. Se Davi chega hoje para uma nação e diz: me entregue teu exército aqui, porque vai lutar por mim, sei lá, na Etiópia, não havia nação que negasse isso. Então esse Davi precisa entender o valor da alma humana para Deus. Então ele agora cuida de ovelhas, e se uma se perder, a vara do pai dele vai rasgar as costas dele. Ele prefere encarar a morte ele sozinho, face a face com o leão, do que deixar a ovelha ser roubada. E agora Deus dá o que para Davi? Tudo isso. Dá as almas, dá a nação, dá o mundo, dá os recursos, e Davi não foi para o inferno. Dá para dar glória a Deus? Quando Davi vai para o palácio, você vê um homem pronto. Como é que eu sei disso? Porque ele podia ir para o palácio direto e chamar aquela cambada de anciãos que se venderam para Saul, pegando dinheiro, caçando a vida de Davi, só para pegar o prêmio e dizer para o rei que eles são do lado do rei. Ele podia chamar eles de um monte de nome e falar: se me aparecer aqui, perde a cabeça. Ninguém ia abrir a boca. Mas ele está pronto, porque ele faz assim: eu estou indo para o palácio, mas vocês são minha família, eu cuidava das ovelhas aí no redil de vocês. E vocês estavam lá quando eu fui ungido rei. Eu queria que vocês fossem comigo para esse triunfo. Então você vê que ele está preocupado com pormenores, muito menores do que o reino que ele vai receber. E eles se apaixonaram pela fala, foram com ele. Uma preocupação dessa para alguém que está recebendo o reino depois de tantos anos de luta, queridos, está prontíssimo. Então, pastor, você não tem noção do que eu tenho passado. Não tenho, é verdade. Você não tem dó de mim? Não. Não tenho. Por que não? Porque o anjo cuida de você, não tem dó de você. Você não vai aplaudir a Deus, não? Ele não tem dó. A gente acha que o anjo que cuidava de José precisava de psicólogo, de tanto chorar. Não é verdade. Não é verdade. Não tem psicólogo no céu para cuidar de anjo. Porque anjo nunca vai ter dó de alguém que está no treinamento intensivo do Pai Celestial. O anjo, ele vislumbra tudo que está chegando. O anjo te conforta, mas ele diz: está chegando. Está chegando. Último personagem, os discípulos. Queridos, para falar dos discípulos, eu tenho que ler algo sobre Davi.
Abre para mim 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 3, eu vou ler rapidinho. 2 Samuel 12, 1 a 3, foi quando Davi caiu feio. Mas ele não caiu porque Deus levantou ele, caiu porque ele, enfim, não cabe a esta mensagem explicar porquê. Mas vamos lá. 2 Samuel 12, 1 a 3, Davi fez a maior loucura dele, além de aquela mulher, ele mata Urias e aquele grupo que luta do lado de Urias. Deus se enfurece com ele. Qual é o exemplo que Deus usa para que Davi entenda a linguagem de Deus? Aqui nesse exemplo, Deus está dizendo, Davi, eu te treinei nisso, você não devia ter caído nisso. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Rico Davi, pobre. Tinha o rico ovelhas, é o que diz na tua Bíblia, sim ou não? Ovelhas e gado em grande número. Então Deus está se referindo a ovelhas com Davi. É o idioma que ministrou Davi no particular tantos anos. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara, criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia, bebia, dormia nos seus braços, já tinha como filha. Queridos, é o exemplo que foi usado. Era Deus dizendo o que para Davi? Todo o treinamento que eu te dei para você conhecer o valor para mim de cada alma humana. Davi tinha que ser treinado. Você já viu aquela pessoa que olha, já estou acostumado a ter um lugar com 50, vamos me preocupar com 1. Davi, eu não te ensinei assim. Eu te ensinei o valor que cada um tem para mim. Esse aprendizado foi repassado para os discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus vão receber o mundo. As almas que vão vir para eles vão ser extremamente em massas. As vidas humanas vão vir para o colo deles a rodo. Aonde eles passarem, as praças vão estar abarrotadas, e estavam. O patrimônio financeiro de Israel vai cair no colo deles. Coisa que eles nunca tiveram na vida. Nenhum deles era tão rico assim. Nenhum deles exerceu influência em cima de massas e multidões. O Senhor tinha que treinar eles. Num determinado momento, para pagar um imposto bobo, ridículo, o Senhor fala, algum de vocês tem um tostão no bolso? Qual é a resposta deles? Nenhum tostão furado. Foram treinados nenhum anjo estava com dó deles, do lado do Senhor deles. Os anjos vinham eles passando fome. Quantas vezes o Senhor cruzava caminhos que vão ficar aí 24 horas sem comer nada, talvez. Nenhum anjo estava com dó. Dozinha deles, não. Por que não? O sintoma é ruim, mas o propósito é gigante. Não tenho dó de você, porque você está do lado do teu Senhor Jesus. Vocês estão do lado do seu Senhor Jesus. Aí em casa, está do lado do Senhor Jesus. Não temos dó de você. Não gostaríamos que você passasse certas coisas, mas não há dó. Que mais? Tem que conhecer o valor de cada alma. O que o Senhor fazia? Plantava eles do lado dele. Eles ficavam ali. E cada ministração do Senhor Jesus estima-se de 6 a 7 horas. Quando ele chegava numa praça, ele dizia, é aqui a ministração, são 6 a 7 horas. Sabe o que ele fazia? O nosso Senhor não curava em lote. Caso diferente, quando vem 10 leprosos pedindo um milagre. Mas era um por um. Então eles ficavam durante horas, vendo ele impondo a mão, um por um. Uma por uma. Chamando um milagre, testificando que foi curado, curada, dando uma instrução, vai em paz para a tua casa. Um por um, uma por um. Para implantar nos discípulos dele o valor de cada alma para Deus. Isso você não repassa por um seminário que o Senhor daria uma aula de 2 horas para eles.
há coisas que só vai ser possível você receber de Deus se viver aquilo, e só Deus sabe o profundo do coração do ser humano, só Deus sabe o tempo certo. Há tanta coisa que está prontíssima para ser entregue nas minhas mãos. E o único obstáculo entre eu e isso sou eu mesmo. Eu sei disso, por isso que eu não me revolto, tranquilo. Os pastores nunca me pegaram em crise. Nunca. Eu tenho crise com um cachorro fedorento fazendo xixi em pé de sofá. Isso me põe em crise. Eu quero morrer. Mas não por esperar em Deus, está me entendendo? Porque a vida me ensinou. Quando eu era imaturo, não. Agora eu sou muito maduro. Como é que sabe que você é maduro? Sei esperar sabendo quem é o culpado. Ah, pastor, Deus quer que você, como Pedro andou no ar, que você ande no ar. Quer. Quando quer. Desde o dia que eu me converti. Por que você não andou? Porque o problema sou eu, caramba. Não está na cara. Se eu tivesse pronto e você tivesse pronto, as pedras preciosas, maquetes da cidade celestial já estavam materializando aqui. E Deus não está nos culpando. Ele não falou, ô José, mas quantos anos para te treinar, hein? Quanta perda de tempo, Davi. Você, Moisés, 40 anos. Pelo amor... Não. Deus sabe como nós somos. E Deus aceita o desafio. E a gente diz, mas Deus, eu estava com 40, agora 80. Tá, eu vou aumentar teus anos de vida. Não vem com desculpas farrapadas que o tempo está passando. Esse negócio, eu estou ficando velhinho, velhinha. Está na tua cabeça isso. Você assumiu condição de velhinho, velhinha com 20 anos. Tem cara com 20 anos que não sai do sofá. Mas para jogar videogame, o fedorento é a noite inteira. Aí ele tem adrenalina. Então... para Deus não tem esse negócio, o tempo está passando. Qual o tempo? Quem é que está acima do relógio dos homens? Não é Deus? Deus está acima do sol e da lua que definem 24 horas. Deus está acima do universo. Você vai falar com Deus de tempo? Ah, mas Abraão. Então, agora você usa a mesma mensagem. Por que demorou tanto? Agora você está entendendo. Abraão, aí você vai nos personagens, você começa a ver o mesmo, porque Deus é consciente. Pastor, qual é a palavra de Deus? Hoje é a luz da palavra para a minha vida. Gálatas 4, 1 a 7, você, eu, éramos, vamos usar no passado, éramos, para não dizer somos. Diga comigo, filhos lindos. Aí em casa diga, sou filha linda, sou filho lindo. Diga, filhos lindos. Muito amados. Mas brutos, inexperientes. Vamos repetir isso. Sou filho, sou filha. Muito amado. Mas bruto, bruta. Deu para entender? Imaturos. Não há nada de errado nisso. A imaturidade em Deus desbanca o inferno inteiro. Com toda essa maturidade nossa, a palavra tem sido pregada, os demônios já estão debaixo dos pés da gente, e você aplaude a Deus por isso. Com toda essa nossa imaturidade, Deus já encheu o nosso cérebro de promessas. Então não há nada de errado na espera. Em Gálatas 4, 1 a 7, terminamos aqui, ele diz que eu e você, escravos, quem é o escravo? Aquele que precisa de alguém que cuide de você. Para cima, para baixo. Vamos lá, Gálatas, depois de Coríntios. Com a mão esquerda é mais difícil sim abrir. 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, a herdeira é menor, diga eu, em nada difere do escravo. Por quê? Posto mesmo sendo ele, ela, senhor de tudo, senhora de tudo. Mas, por que nada difere do escravo, da escrava? Porque estamos sob tutores e curadores. Até ao tempo determinado pelo... Poucos falaram. Até ao tempo determinado pelo... então aqui está dizendo que Deus sabe o dia certo para mim e para você. Há um tempo determinado, há uma hora, há um minuto, há um dia que as coisas vão acontecer. E que vou repetir pela última vez, pelo menos nesta pregação. Na hora que vier na tua mão, vai dar a impressão que sempre esteve ali. Que mais?
Assim também nós, versículo 3, quando éramos menores, glória a Deus, Deus que já está falando no passado, ufa, já não era a hora. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque, versículo 6, vós sois filhos, diga, sou filho de Deus, filha de Deus. Lindo, linda, diga. Imaturo, imatura. Diga, bruto, bruta. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito em maiúsculo de seu Filho, que clama, Paizinho, Abba Pai. De sorte que já não és escravo ou escrava, porém filho, filha. E sendo filho, filha, também herdeiro, herdeira por Deus. Você não vai conseguir convencer Deus que você não presta, não vale nada, que Ele ter aceitado você foi uma desgraça mesmo, que Ele aborte as promessas. Essa historinha eu procurei na revistinha do tio Patinhas, nem lá eu achei escrita. Você não vai conseguir fazer Deus tirar o teu nome da herança. Ah, como você é a porcaria da igreja, eu vou distribuir para a igreja toda tirando o teu nome. Não vai conseguir. Teu nome está ali. No dia que eu e você nos convertemos, nós já entramos no processo para receber algo muito grande. Está lá em Efésios 2, do 6 ao 10. No 6 diz, já estamos em lugares celestiais. 10, porque as boas obras já estão preparadas para serem entregues para a gente. Querendo você ou não, sendo filho e filha de Deus. Quem é filho, filha de Deus aqui? Levante a mão. Aí em casa já levantou a mão já? Então você está no processo de receber algo muito grande, que vai ser entregue agora nas tuas mãos. E não venha com história de Deus, eu só estou pedindo uma fagulha, um empreguinho, meia boca, metade de um salário mínimo que eu sou. Deus não vai acreditar nessas bobagens. Ele vai te entregar algo gigante mesmo. É que essa fase dói um pouco, entende? Dói um pouco, mas é necessária. Deus não está feliz. O anjo que confortava o Senhor Jesus na cruz, antes de ele ir para a cruz, porque ele suou sangue, o anjo não estava feliz, não estava tirando sarro, mas ele sabia que o conforta, porque em seguida está vindo tudo agora. Eu encerro com esta frase aqui. O Senhor me mandou te avisar que o céu está por um fio de espera para bater a trombeta e liberar tudo sobre a gente. Você não viu ainda Deus levantar um grupo, uma multidão. Você vai ver isso agora. Aplaude Ele em nome de Jesus. Quantos tomam a decisão de confiar cegamente no Senhor Jesus? De não se revoltar mais com espera. Levante a tua mão. Apague as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus. Diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma me revoltei, se adotei a incredulidade como mecanismo de protesto contra as demoras do Senhor. Mas hoje eu tomo posse. Toda a minha vida é tua. Tomo posse da minha herança. Tomo posse de que eu tenho comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim, por não abrir mão da minha vida e por continuar a me conduzir rumo às tuas promessas. Ensina-me, como meu Senhor Jesus me disse na palavra, que o Senhor ainda fará justiça por mim, mesmo que tenha que me fazer esperar. Amado Espírito Santo, se eu permitir a dor me afastar do Senhor, se interromper a nossa comunhão, a minha vida de oração, não considere. Eu peço perdão. Eu estou de volta.
Diga para ele: teu filhinho, tua filhinha está de volta. Pode me esperar no quarto da oração, porque eu estarei lá. Pai celestial, Paizinho querido, toda a minha vida é tua. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Eu me alegro hoje em saber mais uma vez que nem fio de cabelo da minha cabeça cai sem que o Senhor o permita. Eu e a minha casa ainda serviremos ao Senhor. Agora diga para Ele, diga assim: Senhor, com tudo que o Senhor vai me entregar, eu confio no amado Espírito Santo, que vai me manter de pé, em fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos para você orar, querido, querida. 3 minutos mais importantes da tua vida até aqui. Fale com Deus agora. Tenha um particular com Ele. Aplique a palavra que você ouviu hoje no teu coração em oração. Pede para o Senhor te preparar para os dias bons. Pede perdão pelos pecados que estão te afastando dEle. Eu vou me calar agora, vou dar 3 minutos para você, particular com Deus. Canta isso, povo do Senhor. Aleluia.
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém, amém. Como sempre fazemos, querido, se você precisar ir embora, já pode ir. Você já recebeu a bênção apostólica. Se puder ficar, nós vamos orar 10 minutos. Se puder ficar 1 minuto, vai ser muito bom para você. Mas no máximo isso dura 10 minutos. Lembrando que esse momento não é para conversar, nem ministrar um ao outro, tá bem? Ore baixinho, ore no teu coração. Deixe que o peso da tua glória venha.